Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é os povos indígenas que habitavam no Brasil. Como que eles foram descobertos, o que aconteceu lá no passado. Antigamente, na época de 1500, Pedro Álvares Cabral juntou 13 barcos e saíram navegando pelo oceano querendo encontrar a Índia, para que eles pudessem fazer o comércio de suas especiarias. Só que os barcos desviaram das suas rotas e acabaram chegando no Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, eles olhou assim lá de dentro do barco, apontou e falou: terra à vista! E desceram no Brasil. E no Brasil tinha muitos índios. E esses índios estranhou aquele monte de pessoas chegando, não sabia quem era, o que estava acontecendo. Mas os portugueses chegaram mostrando muita coisa interessante que eles não tinham. Os seus temperos, as pimentas. Eles mostraram os espelhos que eles não tinham. Quando eles mostraram um espelho para o índio ficou assustado. Ficou impressionado com o que ele estava vendo. Então, os portugueses foram bem espertos e eles começaram a fazer trocas das suas especiarias, que na época não tinha muito valor para os índios, mas os índios não conheciam. E os índios começaram a dar o que era o mais valioso para eles, que era o pau-brasil. Então, o pau-brasil foi entregado para os portugueses em troca de não muita coisa. E os portugueses começaram a fazer tingimento de roupa, eles começaram a fazer móveis, eles se pintavam com a cor do pau-brasil, que o pau-brasil é meio avermelhado. Então os índios foi ficando sem muita coisa assim na terra, mas eles não se importaram muito porque para eles aquilo não tinha muito valor. E com isso, os portugueses viram que eles não tinham muito conhecimento e os portugueses queriam que eles vivessem a cultura dos portugueses. Então eles começaram a querer que os índios parassem de ter a sua cultura própria e tivessem a cultura dos portugueses, ensinando para eles o cristianismo, que era uma coisa que os índios ainda não conheciam. Eles queriam que os portugueses vivessem a realidade deles. E no barco, nos navios que vieram muitos escravos. E esses escravos começaram a alertar os índios, não queria que eles vivessem aquela situação. Mas tinha muitos escravos também que aceitavam. E o tempo foi passando e os índios foi querendo viver a realidade deles. E hoje em dia ainda tem muitos índios que vivem aqui no Brasil, mas não como antigamente, nas suas tribos grandes, mas ainda tem muita parte do Brasil que existe os índios. E os portugueses tomaram uma boa parte do Brasil. E como os escravos também vieram, teve uma miscigenação muito grande entre as culturas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.